Boas-vindas a mais uma análise visual profunda. Hoje, a gente tem em mãos um estudo simplesmente incrível. É uma daquelas pesquisas que prometem mudar totalmente a forma como pensamos sobre a nossa saúde a longo prazo. Vamos explorar um trabalho recente que faz algo muito curioso. Ele coloca lado a lado um anel inteligente de uso cotidiano e equipamentos clínicos de referência. E o objetivo? Bom, descobrir se um acessório tão pequeno, que acompanha o nosso sono ali no dedo, consegue medir com precisão o envelhecimento vascular humano. É literalmente a tecnologia de consumo do dia a dia desafiando o padrão ouro da medicina. O nosso roteiro de hoje está mapeado assim. Primeiro, o relógio oculto. 2, rastreadores de pulso. 3, tecnologia clínica versus comercial. 4, decodificando a onda. 5, IA e o envelhecimento vascular. E por fim, 6, o futuro dos vestíveis. Então, começando com a seção 1, o relógio oculto descobrindo o risco cardiovascular. Sabe, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em grande parte do mundo. Mas o verdadeiro perigo, o que realmente assusta, é que esse risco avança de forma totalmente silenciosa, sem apresentar nenhum sintoma óbvio no começo. Descobrir a que velocidade esse relógio biológico está correndo é, sem dúvida, um dos maiores desafios da medicina preventiva moderna. Para entender esse relógio, a gente precisa definir dois conceitos bem importantes. A idade vascular não é aquela idade que está na nossa certidão de nascimento, tá? Na verdade, é a idade biológica do nosso sistema arterial, baseada nas alterações de estrutura e função dele. E o principal motor que impulsiona essa idade é a rigidez arterial, que é basicamente o endurecimento progressivo das nossas artérias com o tempo. O problema é que, na prática clínica tradicional, medir isso exige equipamentos caros, superespecializados e idas constantes ao médico. É um processo hiperpreciso? Com certeza, mas não é nada escalável para monitorar milhões de pessoas continuamente. O que nos leva à seção 2, rastreadores de pulso, o potencial dos vestíveis. Se a gente sabe que o monitoramento constante é a chave para mudar hábitos e prevenir problemas cardíacos, a resposta para isso tudo pode estar naqueles dispositivos que já estão nos pulsos e nos dedos de muita gente por aí, acompanhando cada noite de sono. O segredo por trás desses dispositivos tem um nome meio complicado, mas o funcionamento é genial: fotopletismografia, ou PPG para facilitar. O PPG usa a luz para detectar mudanças no volume de sangue a cada batimento do coração. Basicamente, os sensores emitem luz na pele e medem o quanto dessa luz é refletida de volta. E o grande pulo do gato desse estudo é justamente o foco no rastreamento durante o sono. Por quê? Porque quando estamos dormindo, o corpo fica quase imóvel. Isso reduz drasticamente aqueles ruídos de movimento que costumam bagunçar o sinal. O resultado é um registro do pulso com uma fidelidade absurda. Seção 3, tecnologia clínica versus comercial ou confronto final. Aqui a gente chega ao núcleo do estudo. Será que um anel inteligente de consumo, sabe aquele anel lisinho, pequeno e feito para o dia a dia, consegue de fato bater de frente com um oxímetro de dedo clínico em termos de riqueza de dados? Certo, vamos mergulhar nisso e olhar a configuração exata do experimento. Os pesquisadores pegaram 160 adultos saudáveis, com idades ali entre 20 e 70 anos, e pediram para eles passarem a noite em um laboratório do sono. A noite toda, essas pessoas usaram os dois dispositivos ao mesmo tempo. O oxímetro clínico ficou na ponta do dedo indicador e o anel inteligente na base de outro dedo, mas na mesma mão. Fazendo isso, eles conseguiram comparar as leituras batimento a batimento, um verdadeiro tira-teima. Agora, apesar da proximidade física ali na mesma mão, a captação do sinal não é exatamente idêntica. O sensor clínico fica na ponta do dedo, que é uma área lotada de capilares. Isso dá uma detecção super rápida e imediata da chegada do sangue, o que a gente chama de pico sistólico. Já o anel fica lá na base do dedo. Essa região tem menos capilares e artérias menos ramificadas. E por causa dessa pequena diferença anatômica, a onda captada pelo anel sofre um leve atraso sistólico e tem um formato um pouquinho mais arredondado. O sinal está lá, perfeitamente visível em ambos, mas o formato da onda muda um pouco. Vamos para a seção 4, decodificando a onda. A forma do envelhecimento. Tendo entendido essas diferenças na captação, a gente passa para a decodificação em si, que é onde vemos a forma física de um batimento cardíaco se transformar com o passar das décadas. É como ver o tempo agir em tempo real. Agora, o que é realmente interessante aqui é observar a prova visual do envelhecimento. A gente tem as formas médias das ondas para 3 faixas etárias. A linha azul representa o dispositivo clínico e a vermelha o anel.
Olhando do grupo mais jovem para o pessoal com mais de 60 anos, a mudança é nítida. Nos mais jovens, os picos são super agudos e definidos, mas conforme a idade avança, esse pico de subida vai ficando mais arredondado, mais achatado. A onda vai ganhando um aspecto meio largo, o que evidencia claramente que as artérias estão mais rígidas. Para não ficar só no visual, os pesquisadores mediram marcadores específicos. O tempo de crista, que é o tempo que a onda leva para atingir o topo, mostrou a correlação mais forte com a idade nos dois aparelhos. É o seguinte: conforme as artérias endurecem com os anos, a onda de pulso viaja e reflete muito mais rápido pelo corpo, alterando a distância entre os picos e o chamado índice de reflexão. E olha que detalhe curioso, foi exatamente nesse índice de reflexão que o anel e o equipamento clínico deram a maior diferença. Provavelmente porque o simples fato de o anel apertar levemente a base do dedo durante a noite já altera um pouquinho esse aspecto do sinal. Seção 5. IA e o envelhecimento vascular. A revelação do Deep Learning. Com essa montanha de dados, a equipe levou a pesquisa para outro patamar, colocando a inteligência artificial no jogo. Em vez de ficar extraindo as métricas manualmente, o que sempre traz o risco de ruidinhos atrapalharem, eles pegaram o formato bruto da onda e jogaram direto em uma rede neural convolucional de Deep Learning para prever a idade vascular. E aqui vem o grande momento. A IA atingiu um erro médio absoluto de apenas 6 a 7 anos. Pensa bem no que isso significa. Só analisando as ondas de pulso durante o sono, a IA conseguiu cravar a idade vascular com uma margem de erro de uns 6 aninhos em relação à idade cronológica. E o mais impressionante de tudo, o desempenho foi praticamente idêntico nos dois aparelhos. Aquele anel inteligente de loja de eletrônicos teve a mesma eficácia que o equipamento hospitalar na hora de prever a idade biológica das artérias. Inacreditável, né? Isso ilustra de forma brilhante como a IA trabalha nos bastidores. Esses mapas de calor, chamados visualizações Gradcan, mostram com cores quentes exatamente para onde a inteligência artificial está olhando. Como um verdadeiro detetive, a IA muda de estratégia dependendo da idade. Para os adultos mais velhos, o modelo não olha só para o início do pulso. Ele começa a investigar toda a descida da onda. E repito, esse padrão investigativo foi exatamente o mesmo, não importando se os dados vieram do hospital ou do anel comercial. O que nos traz a nossa última sessão. Seção 6. O futuro dos vestíveis, uma quebra de paradigma. Entender o peso de confirmar que o aparelhinho que a gente usa no dia a dia tem a mesma capacidade analítica da tecnologia médica é fundamental para pensarmos o futuro. A gente está vendo uma evolução gigantesca acontecer diante dos nossos olhos. Os dispositivos vestíveis não são mais apenas contadores de passos super caros. O que esse estudo prova é que, aproveitando a calmaria do nosso sono, esses anéis podem fazer um monitoramento cardiovascular contínuo, pegando tendências de envelhecimento que levariam décadas para serem percebidas numa consulta de rotina. Isso torna a medicina preventiva escalável e muito, muito mais focada em cada indivíduo. É uma verdadeira revolução na saúde digital. Vendo a precisão absurda que esse estudo conseguiu ao extrair informações vasculares super complexas de um simples anel, fica a reflexão. Será que as maiores ferramentas da medicina cardiovascular do futuro não vão estar trancadas em grandes hospitais, mas sim trabalhando de forma silenciosa e contínua nos dispositivos que já usamos dos nossos dedos todas as noites? É, sem dúvida, uma ideia poderosa para a gente absorver hoje. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação detalhada com a gente. Até a próxima.